presidente do Pará e o primeiro presidente da região norte também. A região norte ainda se ressentia disso e já não se ressente mais, porque tem o segundo filho da região e do estado do Pará através do meu amigo Murrier. Então, o fato de você se doar, como todos fizeram naquele momento, antes de mim e agora estão fazendo, é bastante gratificante, não é? Você saber que você pôde contribuir para o fortalecimento de uma instituição do porte do Ministério Público, única no mundo, aliás. Brasília catalisa todos os sentimentos, catalisa o pulsar dos outros estados e do país. E esse catalisar, essa centralização, essa reverberação de tudo que ocorre no restante do país, acaba sendo transmitido também não só para a classe política, para os senadores, para os deputados, mas também para os magistrados, para os integrantes do Ministério Público, que acabam recebendo também essa carga de adrenalina, e tudo em Brasília é muito rápido, tudo é muito célere, e assim como os acordos, os ajustes são feitos de forma muito célere, os desajustes também são feitos de forma muito rápida. Então, Brasília não é realmente para amadores, é para profissionais, e os amadores que entraram, e eu entrei como amador, a gente sai um pouco melhor quando volta de Brasília, até porque nós lidamos com líderes. Todos são líderes, não existem comandados, não existem... Você, na verdade, como presidente da CONAMP, você é apenas um coordenador das atividades, mas todos os representantes, os presidentes das entidades de classe, são líderes nos seus estados e líderes também em Brasília. Eu me sinto assim muito feliz de ter dado uma contribuição num determinado momento para a CONAMP, dentre tantos momentos difíceis que a história da CONAMP impôs, mas eu peguei a CONAMP num momento delicado em que havia várias entidades, várias associações estaduais afastadas, e até por contingência de um determinado momento político, mas nós iniciamos, junto com o Conselho Deliberativo da época, a disposição do Conselho, a diretoria, um trabalho de reagrupamento, de reaglutinação, e a CONAMP, então, permanece, ou melhor, nós resgatamos um momento, e foi um momento muito feliz, de resgate da unidade do Ministério Público, como ele efetivamente deve ser e como perdura até hoje. Eu acho que foi uma construção que se deve reconhecer a todos aqueles que, naquele momento, tinham a vontade e estavam imbuídos do mesmo propósito de fortalecer ainda mais a nossa entidade nacional. Mas, naquele momento, também eu procurei levar a todos os rincões desse país, e eu tive a oportunidade de visitar todos os estados. Eu fui o primeiro presidente da CONAMP a pisar em Roraima, e eu tive a oportunidade de ir 3 vezes a Roraima. E o discurso era o mesmo, era o discurso da unidade, era o discurso da pacificação e o discurso de fortalecimento da instituição, como efetivamente deve ser. Naquele momento, inclusive, o presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais era o meu queridíssimo amigo Olímpio Sá Souto-Maior Neto, que era, na época, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, e nós estabelecemos um laço de fraternidade tão grande que a CONAMP passou a ter assento, ainda que como convidada, mas como convidado permanente, nas reuniões do CNPG. E nós demos essa retribuição também ao CNPG, que passou a ser convidada permanente da CONAMP. Aquele foi o momento inaugural. A partir daí, outras entidades também foram buscadas ao ponto de, graças a Deus e graças ao trabalho que vem sendo desenvolvido já há algum tempo, se fortalecer em entidades supra-associativas, como a Frentas, por exemplo, que é coordenada hoje pelo presidente da CONAMP. Para qualquer cargo ou para qualquer caminho que você trilhe, o trabalho associativo, ele te dá um know-how que é imbatível, que você só vai conhecer no trabalho associativo dentro do Ministério Público ou fora do Ministério Público, que é a paciência e a capacidade de lidar com pessoas, capacidade de lidar e entender lideranças e membros do Ministério Público, no nosso caso, mas essencialmente
pessoas que têm dificuldades, que têm tristezas, que têm lamúrias, que têm alegrias igual você. E você entra de um jeito quando você começa a fazer entidade, quando você começa a fazer atividade associativa e classista, mas você não sai do mesmo jeito jamais. Primeiro porque você sai com uma carga de conhecimento do ser humano, do dia a dia do ser humano, e passa a entender momentos dos seus amigos, dos seus colegas, que você não entendia antes de compor e de fazer parte desse conceito de associação. A gente nós saímos pessoas melhores. Então, eu acho que quem teve ou quem tem a oportunidade de fazer o trabalho, a atividade associativa, a atividade classista, ganha um know-how sobre aqueles que não tiveram oportunidade ainda de anos-luz, inclusive para aceitar os desígnios quando eles vêm, porque os reveses que você acaba se acostumando a lidar no dia a dia da atividade classista não se compara a nenhum outro. Os momentos que os presidentes das associações eram eleitos e empossados eram os momentos, digamos, de homenagem à própria instituição nos estados. Era talvez o momento que eu me sentia mais tocado, que era quando eu tinha oportunidade, além dos congressos nacionais e dos congressos estaduais, mas a gente sente nitidamente, eu sentia isso, uma chama da renovação. E o momento em que assume uma diretoria dentro das associações nossas estaduais e mesmo nas associações de cunho nacional ligadas ao MPU, eu sempre vi isso como um momento de renovação e de reencontro. Eu ficava muito feliz e muito tocado em cada posse que eu tinha oportunidade de frequentar e de comparecer e de falar pelo Brasil afora. A CONAMP, a história dela se confunde com a história do próprio Ministério Público, com o perfil que ele detém hoje. E sendo parte que se confunde, ou melhor, sendo uma instituição, uma entidade que se confunde com a história do próprio Ministério Público brasileiro, a CONAMP foi a mãe de todas as outras entidades nacionais reconhecidas nacionalmente do Ministério Público. As outras são filhos muito queridos da entidade mãe, que é a CONAMP, daí porque a reverência que até hoje é prestada à nossa Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. E por ser exatamente a pioneira, a primeira entidade a congregar os interesses e os valores, os princípios que regem o Ministério Público até hoje, ela sempre foi diretamente atingida pelos benefícios, pelas conquistas, mas particularmente pelos dissabores que afligem o Ministério Público brasileiro desde sempre. Eu digo isso para os colegas que ainda não tiveram oportunidade de fazer parte do movimento associativo, que não fossem as entidades nacionais, notadamente a CONAMP, no período da nossa Constituinte e que levou à formatação da nossa Constituição Cidadã, o Ministério Público brasileiro não possuiria jamais o perfil que ele possui hoje. E isso foi conquistado, este perfil, com os avanços que vieram subsequentemente, mas a conformação essencial se deve a trabalhos de entidades nacionais, principalmente com o valor da CONAMP. Por aqueles que construíram, pelos 17 presidentes da CONAMP que construíram a entidade até hoje, mas aqueles particularmente que vivenciaram os momentos mais pulsantes da Constituinte de 88, não fossem eles, por suas diretorias, não fossem eles pelos seus conselhos deliberativos, nós não estaríamos hoje podendo falar do Ministério Público como uma entidade que hoje tem a respeitabilidade acima de quem esteja em qualquer cargo no Legislativo, no Judiciário ou no Executivo, mas que possui uma respeitabilidade pelos seus acertos e não pelos seus erros sempre. Respeitabilidade perante toda a opinião pública, perante o cidadão brasileiro de um modo geral. Então, a CONAMP é o reflexo do Ministério Público brasileiro, porque ajudou a erigir o Ministério Público brasileiro como ele é, com a formatação, com a conotação, inclusive, que lhe é dada hoje. Foram muitos dissabores, foram muitas tristezas,
mas foram muitas vitórias, foram muitas alegrias, e essas eu compartilho com todos aqueles, com os ex-presidentes com que eu pude conviver, com o presidente atual, meu amigo Murrieta, que está fazendo esse belíssimo registro, inclusive dos 50 anos da nossa entidade, mas particularmente com cada membro do Ministério Público brasileiro que me recebeu de braços abertos na oportunidade que eu tive de visitá-los, de visitar todos os estados e de levar a mensagem da unidade, a mensagem do Ministério Público que nós todos queremos, que nós todos lutamos no nosso dia a dia e que se perpetuará ainda, não por 50 anos, mas por muitos mais 50 anos, porque as dificuldades que o Ministério Público vive, elas são cíclicas. Ora nós estamos um pouco mais abaixo, ora nós estamos um pouco mais acima, mas o Ministério Público foi forjado para enfrentar dificuldades. Ele foi criado para combater as iniquidades, ele foi criado para incomodar, ele não foi criado para agradar. Então, esse é o papel do Ministério Público, é fiscalizar, é controlar, é combater a corrupção, é combater os maus gestores, porque é isso que a sociedade brasileira espera de nós. E é essa defesa de prerrogativas que não é de seus membros, mas são prerrogativas que são o primeiro e o último destinatário dessas prerrogativas é a sociedade brasileira, que paga os nossos serviços e que exige que o Ministério Público esteja presente em todos os momentos da sua história. E assim foi, assim é e assim será.